Saber Direito desta semana é sobre direito militar. As aulas abordam a justiça militar no Brasil, procedimentos investigatórios na justiça militar, crime militar, crimes dolosos contra a vida de civil e o novo órgão julgador da justiça militar. O curso é com o professor de Direito Penal Militar e Processual Penal Militar, Mauro Stimmer. Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula aqui no Saber Direito. Eu sou Mauro, professor de Penal e Processo Penal Militar, e nós vamos nessa aula tratar sobre a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida praticado por militar. Mas antes, porém, vamos fazer uma breve revisão do que vimos na aula 1, aula 2 e aula 3. Na aula 1 nós trabalhamos a estrutura da Justiça Militar, tanto a Justiça Militar da União quanto a Justiça Militar dos Estados. Vimos que a Justiça Militar é a mais antiga do país, aquela justiça que pertenceu ao Poder Executivo até a Constituição de 1934. Aprendemos que a Justiça Militar da União é composta pelo Superior Tribunal Militar, que é um tribunal superior, porém é um tribunal que julga apelação, então a doutrina denomina isso tribunal de fato. Vimos que a Justiça Militar da União é composta agora, atualmente, por juízes federais da Justiça Militar e não mais juízes auditores. Aprendemos que a JME, a Justiça Militar dos Estados, ela julga policiais militares e bombeiros militares que tenham praticados crimes previstos no Código Penal Militar e também os chamados crimes extravagantes. Na aula 2, trabalhamos o inquérito policial militar, onde vimos que nós não temos delegados de polícia para presidir os inquéritos na Justiça Militar e que esta função, então, é exercida pelos comandantes das unidades, que na forma do artigo 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar, o Decreto-Lei 1002, exercem o poder de polícia judiciária militar. Vimos também que esse poder de polícia pode ser delegado a um militar que lhe seja subordinado, preferencialmente a um capitão. Aprendemos que, se o crime tiver sido praticado ou supostamente praticado por um major, obviamente não poderia um capitão investigar, porque isso iria ferir as bases do militarismo, que é a hierarquia e disciplina. E neste caso, caberia a delegação, então, a um militar mais antigo que esse major, a um tenente-coronel ou a um coronel. Já na aula 3, trabalhamos o crime militar. Aprendemos a diferenciar crimes militares próprios, que são aqueles praticados por militar. Aprendemos o que é um crime militar impróprio, que é aquele crime que pode ser praticado por militar ou por civil. Exemplo do primeiro caso é o crime de deserção, que só pode ser praticado por militar. O crime de abandono de posto, que só pode ser praticado por militar. Violência contra inferior ou violência contra superior são crimes que também só poderão ser praticados por militar, razão pela qual são crimes militares próprios. Demos exemplo de crimes militares impróprios, o artigo 240, que é o furto, o artigo 205, que é o homicídio, ambos do Código Penal Militar, que são crimes que poderão ser praticados por civil ou por militar. Aproveitando, trabalhamos também que a Justiça Militar da União, ela julga quem praticar crime militar, seja civil, seja militar. Ao passo que a Justiça Militar do Estado, ela só julga os crimes militares praticados por agentes militares estaduais, quais sejam militares policiais ou militares bombeiros. Depois aprendemos o que é um crime tipicamente militar. É aquele crime que só está previsto no Código Penal Militar. Trabalhamos como exemplo o crime do artigo 302 do Código Penal Militar, que é o crime de ingresso clandestino, que tanto poderá ser praticado, obviamente, por um militar ou por um civil, mas ele é considerado tipicamente militar porque está previsto apenas no Código Penal Militar. E no final, aprendemos o que é um crime militar por extensão. Trabalhamos que o crime militar por extensão passou a ser previsto na nossa legislação com o advento da Lei 3.491, de outubro de 2017, a partir da qual qualquer crime que venha a ser praticado por um militar, que possa se subsumir ao artigo 9º do Código Penal Militar, será crime militar por extensão ou extravagante, nas palavras do professor Cícero Coimbra Neves. E aprendemos também que, a partir desse momento, os crimes, então, extravagantes por extensão, de tortura da Lei 9455, de abuso de autoridade, previsto na Lei 4898,
ou até mesmo os crimes de licitação da Lei 8666 poderão ser julgados na Justiça Militar quando esses crimes, então, fizerem, se encaixarem, se aperfeiçoarem aquela tipificação indireta do artigo 9º do Código Penal Militar. E eu tenho certeza que essas 3 primeiras aulas serviram para você conversar com os seus colegas, tá? Conversar, enfim, com qualquer pessoa, tendo uma noção clara do que é a Justiça Militar, como que se dá a investigação de um crime militar e o que é efetivamente um crime militar. Nesta aula, nós vamos trabalhar a competência para julgar o crime militar doloso contra a vida de um civil. Nós vamos trabalhar, então, o crime militar, que você já domina na aula 3, por isso que o nosso programa foi feito de maneira que você possa ir de maneira cronológica e ordenada entendendo os institutos. Então, você sabe o que é um crime militar. E nós vamos trabalhar um crime militar doloso contra a vida de um civil. Quem julgará esse crime? O objeto principal da aula é esse. Mas antes, porém, nós precisamos nivelar os conceitos aqui para você. Eu sei que você é bacharel, você é advogado, você, enfim, que é da área jurídica que está assistindo, mas eu tenho também aqui na nossa audiência pessoas que não são da área jurídica e eu preciso dar uma nivelada em alguns conceitos para melhor sedimentar esse nosso estudo. E nós vamos partir dessa forma, nós vamos falar agora a diferença de dolo e culpa, porque eu falei assim para vocês, vamos estudar os crimes dolosos contra a vida de civil. Então eu preciso nessa frase trabalhar o que é dolo e quais são os crimes contra a vida e aí sim nós passamos depois para o órgão julgador. Lá no Direito Penal 1, na faculdade, nós aprendemos a diferenciar o dolo da culpa. Nós aprendemos que o dolo é quando o agente quer ou quando ele assume o risco de. O dolo é quando ele quer o resultado final ou assume o risco que o resultado final venha a ocorrer. Eu estou falando para vocês, respectivamente, do dolo direto e do dolo eventual. O dolo direto, o agente quer o resultado que aquele crime irá produzir. No dolo eventual, ele não está muito importando com o resultado, assumindo o risco da sua ocorrência. Então, dolo, o agente quer. Já a culpa, nós temos a culpa quando o agente não observa um dever jurídico de cuidado, um dever objetivo de cuidado. Culpa, então, nada mais é do que a falta de um dever objetivo de cuidado. E esta culpa, ela poderá ter as seguintes modalidades. Ela poderá ser imprudência, ela poderá ser negligência ou ela poderá ser imperícia. O que seria uma imprudência? Imprudência é quando o agente pratica algo positivo. É quando ele acelera o seu carro além da velocidade permitida na via. Ele está sendo imprudente. E se ele vier matar alguém, será um homicídio culposo por imprudência. Já aquele motorista que não arruma o freio do seu carro, ele está sendo negligente. E se ele vier a matar alguém porque o freio dele não funcionou e ele havia percebido isso, haverá o quê? Um crime culposo por negligência. Já o crime culposo por imperícia é aquele em que o agente não é perito, não tem a expertise para realizar aquela ação e ainda assim a pratica vindo a matar alguém. Perfeito? É o exemplo da doutrina, um médico que é dermatologista que resolve operar o coração. Ele é o quê? Ele é imperito, ele é dermatologista, ele não é cirurgião cardíaco. Então, se ele vier a matar alguém ali, ocorrerá um crime por imperícia. Perfeito até aqui? Isso, gente, se refere ao elemento subjetivo do crime. Então, no Brasil, nós temos crimes com elemento subjetivo de dolo, que vai interessar para essa aula, e temos o elemento subjetivo de culpa, que não será tão importante para essa aula, mas a nível de nivelamento foi importante a nossa fala. Perfeito até aqui? Então, dolo, eu quero. Culpa, eu não observo aquilo que a sociedade espera de mim. Nos meus exemplos eu falei sobre automóvel. Vamos pegar os 2 exemplos de automóveis. O que a sociedade espera de você se você está dirigindo aqui no eixão em Brasília? Que você ande na velocidade ali permitida, vamos imaginar 60 km/h. Se eu estou andando a 80, eu não estou observando o dever objetivo de cuidado de transitar naquela via, estou sendo imprudente. O que a sociedade espera de você se você percebe que o seu carro não está com freio? Ela espera que você vá até uma oficina e conserte esse automóvel, não é isso? Exatamente. E se você não consertar o carro, você estaria sendo negligente. Então temos o crime doloso e o crime culposo. Uma questão importante é que o direito penal brasileiro, ele não admite a responsabilidade objetiva. Só temos uma responsabilidade subjetiva. Responsabilidade esta que vai ser por dolo ou vai ser por culpa. Perfeito até aqui?
Gente, então nós vamos estudar os crimes dolosos contra a vida, de civil, tá? De civil. Crime doloso, então, é aquele crime que o agente quer tirar a vida de outras pessoas. Ele deseja tirar a vida de outras pessoas ou ele assume o risco que com a sua conduta várias pessoas podem morrer. Perfeito até aqui? Perfeito. Mauro, e quem julga esses crimes? Qual é a regra? Quem julga esses crimes? Gente, o julgamento desses crimes, como regra, tá? Como regra, nós temos uma exceção aqui para confirmar essa regra, é o julgamento pelo tribunal do júri. É o julgamento pelo tribunal do júri. Já já eu vou explicar o funcionamento do tribunal do júri para vocês. Vamos trabalhar esse instituto, tá? Esse direito fundamental ao tribunal do júri. Mas e os crimes dolosos contra a vida, Mauro? Tu falou crime doloso, mas quais são os crimes que são dolosos contra a vida? Pois bem, segundo o próprio Código Penal, tá, no seu artigo 74, ele vai nominar quais são os crimes dolosos contra a vida, que possivelmente vão a júri, Lá está o crime do artigo 121, que é matar alguém. Crime do artigo 121, que poderá ser simples, pena de 6 a 20 anos, ou poderá ser qualificado, pena de 12 a 30. Mas o crime é de homicídio doloso, o agente quer matar alguém. Cuidado que existe o crime de homicídio culposo, do artigo 121, parágrafo 3º. Não é objeto da nossa conversa. Aqui estamos falando do crime de homicídio doloso, do parágrafo 1º, homicídios, tá? E do parágrafo, do caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A gente quer matar alguém. Também é crime doloso contra a vida o crime do artigo 122, que é o auxílio ao suicídio, tá? Cuidado, o Brasil não pune o suicídio. Você ou eu, tá? A pessoa, ela suicidar-se não é crime. O crime é participar no suicídio de alguém. Essa participação poderá ser uma participação material. Você empresta arma para que alguém se mate. Você empresta corda para que alguém se mate. Ou ela poderá ser uma instigação ou um induzimento. Ela poderá ser um auxílio moral ao suicídio. O que é instigar? Instigar é você trazer ao agente uma ideia de suicídio que até então não existia. Já o induzir é você dar a ideia. Use o recurso aqui mnemônico da letra D. Induzir é dar uma ideia, tá? Então, você dá a ideia do agente que não tinha até então a ideia de se matar. Já no instigar, não. Ele traz a ideia e você fomenta aquela ideia. Então, o suicídio ele poderá ser auxílio material, instigação, ele tem a ideia e você melhora essa ideia com ele, ou induzir, você dá uma ideia que até então não existia do suicídio. Mauro, então, se eu auxiliar alguém a se matar dolosamente, tá? Eu vou ao tribunal do júri como regra sim, porque foi auxílio ao suicídio de maneira dolosa, perfeito? Só um cuidado no suicídio que é importante. O sujeito passivo ele tem que ser capaz. Como assim, Mauro? Se eu induzir um cidadãozinho de 12 anos de idade a se matar, a praticar o suicídio, eu não pratiquei auxílio ao suicídio. Como assim, Mauro? Isso vai de encontro ao que tu acabou de falar. Não. Se o cidadão tem 12 anos e eu induzo o suicídio, na verdade eu estou praticando homicídio. Porque é necessário para o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio que o sujeito passivo tenha uma condição de discernimento, o que não ocorre com uma criança de 12 anos. E o terceiro crime doloso contra a vida é o crime do artigo 123, que é o crime de infanticídio. Infanticídio é um crime doloso contra a vida que ocorre na seguinte situação. A mãe que acaba de dar o parto, ela está no estado puerperal. Caso esta mãe, durante o puerpério, entre numa depressão e ela venha a matar o seu filho, ela não pratica o crime de homicídio. Ela vai praticar o crime de infanticídio. Esse crime tem uma pena pequena, de 2 a 6 anos de idade. Tá? De 2 a 6 anos de pena. Dessa forma, então, infanticídio é a mãe que, no estado puerperal, de maneira dolosa, mata seu filho, recém-nascido ou neonato. Terá uma pena reduzida, tá? Porque ele é, na verdade, um homicídio, tá? Com algumas especializantes. Qual é a especializante? O filho, seu filho, ser mulher e ter acabado de dar à luz para estar no estado puerperal, puerpério. Por quanto tempo demora o puerpério, Mauro? A literatura médica, ela não é taxativa aqui. Ela diz que poderá o puerpério, tá? Demorar a depender da mãe, Então o puerpério pode demorar 3 semanas e pode demorar 3 meses, mas aí caberá uma perícia para dizer se a mulher estava ou não no estado puerperal.
Cabe aqui uma pequena informação sobre o estado puerperal. Mauro, e se houver dúvida no estado puerperal, a mulher terá praticado o homicídio ou o infanticídio? Funciona assim. Se os peritos, de maneira conclusiva, dizerem assim, afirmarem, a mãe está no estado puerperal, ela praticou infanticídio. Porém, se os peritos disserem, a mãe, de maneira conclusiva e taxativa, a mãe não estava no estado puerperal, acabaram de afirmar que a mãe praticou homicídio. E se os peritos, de maneira não conclusiva, tá? Ou seja, se eles não puderem afirmar que a mãe estava no estado puerperal ou que ela não estava no estado puerperal, responderá a mãe por homicídio, e aí qualificado por tornar impossível a defesa da vítima, cuja pena é de 12 a 30, ou responderá a mãe por infanticídio, cuja pena é de 6 a 2 anos. De 2 a 6 anos. Nesse caso, gente, a dúvida vai militar em favor da mãe. E aqui estaremos diante do indúbio pro réu, a dúvida em favor do réu, o princípio do favor rei. E a mãe, então, irá responder por infanticídio. Perfeito? E o terceiro crime, tá? Que é um crime doloso contra... Perdão, o quarto crime, que é um crime doloso contra a vida, é o crime de aborto. Aborto é aquele crime em que protege uma vida intrauterina, que tem início com a anidação. O que é a anidação? É quando o espermatozoide masculino fecunda o óvulo da mulher e esse então vem a se fixar na parede do útero. A partir desse momento, o Estado então protege a vida humana, dizendo, olha, se você atingir, se você lesar aquela vida humana que já está ali por meio da anidação, estamos diante de um crime de aborto. Crime de aborto previsto no artigo 124, 125 e 126 do Código Penal. O artigo 124 trata do autoaborto ou do consentimento pela gestante do aborto. Os demais artigos, 125 e 126, tratam de uma conduta de um terceiro que pratica o crime de aborto com o consentimento da gestante ou pratica o crime de aborto sem o consentimento da gestante. Perfeito até aqui? Então nós vimos que eu tenho crimes dolosos contra a vida, aborto, auxílio ao suicídio, infanticídio e homicídio. Esses crimes estão previstos nos respectivos artigos 121, 122, 123, 124, 25 e 26 do Código Penal. E no Código Penal Militar, eu tenho quais crimes dolosos contra a vida? O Código Penal Militar, ele possui apenas 2 crimes dolosos contra a vida. No artigo 205, o crime de homicídio, e no artigo 206, ele traz o crime de auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio. Dessa forma, então, eu posso afirmar para vocês que nós não temos, no Código Penal Militar, nós não temos o crime de infanticídio e o crime de aborto. Mas o foco aqui vai ser o crime de homicídio. O que vimos até agora, Mauro? Nós vimos que existem crimes dolosos e crimes culposos. Crimes dolosos a gente quer, crime culposo ele não observa o dever objetivo de cuidado. Vimos que os crimes dolosos contra a vida que estão no Código Penal comum é o homicídio, o infanticídio, o auxílio ao suicídio e o aborto. Aprendemos que o Código Penal Militar só possui 2 crimes dolosos contra a vida, quais sejam homicídio e auxílio ao suicídio. Vimos então, fechando essa parte, aprendemos o que é dolo e sabemos quais são os crimes dolosos contra a vida, vamos aprender a partir de agora a trabalhar o Tribunal do Júri. A primeira pergunta sobre o Tribunal do Júri é a seguinte: o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário? Não. Como eu posso afirmar para vocês que o Tribunal do Júri não é um órgão do Poder Judiciário? Eu convido vocês a fazer a leitura do artigo 92 da Constituição Federal. O artigo 92 da Constituição Federal, ele não prevê o Tribunal do Júri. Ele começa no STF e acaba nos juízes estaduais, tribunais e juízes estaduais. Ali vai ter no inciso 2, ali vai ter o CNJ, ali vai ter o STJ, ali vai ter o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, vai ter os juízes federais, vai ter os tribunais regionais federais, os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, vão ter os juízes e os tribunais estaduais, mas não consta naquela relação o Tribunal do Júri. E aí você pergunta, o que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, gente, na Constituição Federal, ele aparece como um direito e uma garantia fundamental no artigo 5º, inciso 38. Então, o Tribunal do Júri, aparecendo ali, certamente ele é um direito fundamental que nós temos. Mas que direito seria esse? Seria o direito de, ao praticar um crime doloso contra a vida, não ser julgado por um tribunal, por um juiz, mas sim ser julgado
por os nossos pares, pela população. E vocês vão ver, já já nós vamos trabalhar a formação do tribunal do júri, tá? Que vai se dar por jurados. E jurados são pares, são pessoas do povo. Então é uma forma que a Constituição disse, olha, o crime é capital, o crime é contra a vida, o maior bem jurídico que nós temos. E foi praticado de maneira dolosa, a gente quis tirar a vida. Então nós vamos deixar que o próprio povo venha a definir se esse cidadão será ou não, será ele ou não julgado e condenado. Será ele ou não condenado? Por quem? Pelo próprio povo. Perfeito? Então o Tribunal do Júri não está relacionado entre os órgãos do Poder Judiciário, ele está relacionado sim como um direito fundamental no artigo 5º, inciso 38. O que fala o artigo 5º, inciso 38? O artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, ele apresenta para nós algumas questões pontuais sobre o Tribunal do Júri. Primeiro ele diz, olha, o Tribunal do Júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida, que nós já sabemos, nós já dominamos. Depois ele diz, olha, aqui no Tribunal do Júri eu tenho a plenitude de defesa. O que vem a ser plenitude de defesa? Quando nós aprendemos o direito, nós aprendemos que o artigo 5º da Constituição Federal diz assim, ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade, que é o que nos interessa aqui, sem o devido processo legal e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Cuidado então, ampla defesa é para todos os crimes, ampla defesa é para todos os processos judiciais e administrativos. Tribunal do Júri não é ampla defesa, Tribunal do Júri é plena defesa. A plena defesa, a plenitude da defesa é muito maior que a ampla defesa. Ampla defesa eu posso trazer para vocês assim, que é utilizar em direito, na minha defesa, tudo aquilo que o direito admite. E na plenitude de defesa, seria usar aquilo que o direito admite, aquilo que o direito comporta e também aquilo que outras ciências trazem. Eu poderia, e já houve casos, em que no Tribunal do Júri, em razão da plenitude de defesa, nós temos o uso da psicografia, aonde a defesa traz um médium e esse médium, então, psicografa a conversa que ele teve com a pessoa que foi vítima daquele crime doloso contra a vida de homicídio. Em prol da sua defesa, ele diz que não foi o cidadão que estava no banco dos réus. Isso pode ser acatado por um juiz técnico? Em tese, não. Mas pelos jurados pode, em razão da plenitude de defesa. Essa, a meu sentir, é uma das maiores diferenças, tá? De ser julgado por um juiz, que é técnico, que vai aceitar as provas permitidas em direito, e o jurado que vai aceitar tudo, além daquilo que está previsto em direito. Como, por exemplo, isso aqui que eu acabei de falar para vocês, a psicografia forense. Além, então, da plenitude da defesa, eu tenho, dentro do Tribunal do Júri, a garantia da soberania dos vereditos. O que é a soberania dos vereditos? Pessoal, a decisão do Tribunal do Júri, ela é o quê? Soberana. Significa que, se o Tribunal do Júri, lá de Santa Maria, onde eu moro, decidir me condenar, não pode, presta atenção, não pode o TJ do Rio Grande do Sul reformar e me absolver. Como assim, Mauro? Ele não pode reformar a decisão dos jurados? Não. A decisão dos jurados é soberana, juiz nenhum muda. Mas o que pode o TJ fazer? Vamos imaginar que realmente eu, Mauro, matei alguém. Existem nos autos autoria e materialidade delitiva. Está comprovado a morte e a prova dos autos diz que realmente foi o Mauro que matou. Nesse caso, os jurados me absolvem. Como assim, Mauro? Absolve. Eles absolvem. Eles absolvem contrário à prova dos autos? Exatamente. O que nesse caso pode fazer? Pode o Ministério Público interpor um recurso de apelação ao TJ. Por quê? Porque a porque a absolvição que os jurados acabaram de efetivar, ela é contrária à prova dos autos. E nesse caso, então, Mauro, o TJ vai te absolver? Não, ele não vai me absolver, porque a decisão de jurados é soberana. O que ele vai fazer? O que o TJ vai fazer? O TJ só poderá anular o julgamento e mandar julgar mais uma vez. E aí nós vamos trocar os jurados e realizar um novo julgamento. Imaginem vocês, os jurados foram substituídos, o conselho de sentença, formado por 7 jurados, foi substituído, e nós temos ali então uma situação em que, novamente, eu sou absolvido. O que poderá fazer o Ministério Público? Novo recurso de apelação ao TJ? Não. Nesse caso, acabou. Eu sou absolvido. É como se o Estado dissesse assim, povo de Santa Maria, vocês querem um assassino como Mauro junto a vocês? Fiquem com ele.
fiquem com ele. Perfeito até aqui? Então, o voto dos jurados é soberano, soberania dos vereditos. E aí temos também o chamado sigilo das votações. E aqui uma informação importante. O Tribunal do Júri sofreu uma grande alteração em 2008, e essa alteração fez com que esse sigilo das votações fosse efetivamente respeitado. Até 2008, nós tínhamos o Tribunal do Júri como um órgão julgador, vamos trabalhar assim, um órgão julgador, tá? Não pertencente ao Poder Judiciário, como já vimos, mas um órgão julgador que não respeitava o sigilo das votações. Como assim? Na hora das votações, fica numa sala secreta, afastada de todo mundo, fica o juiz, o oficial de justiça, os jurados, o advogado e o Ministério Público. O juiz faz perguntas chamadas quesitos e os jurados colocam esses quesitos em uma urna para o oficial de justiça. Nesse caso, até 2008, imagine uma condenação unânime. Sabe o que fazia o juiz? O juiz ia prolatar a decisão, ou seja, dar a decisão para todo mundo, e ele dizia: o Tribunal do Júri de Santa Maria condenou o Mauro por unanimidade. Gente, aqueles 7 jurados me condenaram. Não havia sigilo nas votações. Para resolver esse problema, que era uma situação inconstitucional, a lei, o Código de Processo Penal foi alterado e a partir de hoje funciona assim. Quando o juiz tirar da urna 4 votos favoráveis ou 4 votos contrários, ele encerra a votação. E aí 3 não vai ser retirado da urna, Mauro, não, porque já temos a maioria. Imaginem, 4 absolvendo. Se 3 que estão lá dentro condenaram, não vai alterar a votação. E o que faz o juiz? O juiz apenas comunica. O juiz vai dar o veredito dos jurados dizendo: olha, o Mauro foi condenado ou o Mauro foi absolvido. Por quanto? Não interessa. Não interessa se todo mundo lá condenou o Mauro ou se todo mundo lá absolveu o Mauro. Ou se o Mauro foi condenado por maioria. Aí dá uma sensação de dúvida se todos os jurados me condenaram ou se me absolveram. E aí nós fechamos, então, essa questão daquilo que está na Constituição Federal sobre o Tribunal do Júri. Vimos, então, quais são os crimes. Primeiro aprendemos dolo e culpa, depois quais são os crimes dolosos e aprendemos a regra geral. Crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Perfeito até aqui? Perfeito. E vimos também quais são as garantias do Tribunal do Júri. Só uma questão rápida aqui para vocês. A composição. O Tribunal do Júri é composto por um juiz e 25 jurados. Destes 25 jurados, estando presentes no dia da sessão 15, ao menos 15 jurados, o juiz vai proceder na frente do Ministério Público e da Defesa, ele vai proceder o sorteio dos jurados. Desses 25, que ao menos 15 devem estar presentes, o juiz vai tirar 7 nomes. Esses 7, após algumas questões ali que poderão ser recusados ou não, enfim, quando ele completar 7, esses 7, então, tomam assento no júri e aí está formado o Conselho de Sentença. Esse Conselho de Sentença vai prolatar a decisão final. Lembrando a vocês que o Tribunal do Júri é um sistema bifásico. Ele tem uma primeira fase que é conduzida por um juiz togado, sozinho, e ao final dessa primeira fase, o juiz poderá tomar 4 decisões. Ele poderá impronunciar, desclassificar, absolver sumariamente ou pronunciar o réu. Se ele pronunciar o réu, aí sim o réu vai para julgamento em plenário. Aí plenário é aquilo que a gente vê até na televisão mesmo, perfeito? Lembrando aos senhores que aquilo ali não é aonde tudo aconteceu. Teve uma primeira fase, por isso que nós falamos, a doutrina diz que o Tribunal do Júri ele é bifásico. Primeira fase conduzida por um juiz, tá, singular, e ao final o juiz pronuncia e vai para o plenário, impronuncia porque está em dúvida, desclassifica e submete para um outro juiz. Como assim, Mauro, desclassifica? Ele diz, olha, o crime que o Mauro praticou é contra a vida, mas não é doloso, e o Tribunal do Júri só julga crimes dolosos. Ele desclassifica e remete, então, para outra justiça. Perfeito? Para outro órgão julgador, para um juiz singular julgar, porque foi então desclassificado de um crime de homicídio doloso para um crime de homicídio culposo. Ou ele absolve sumariamente. Mas interessa para nós é a decisão de pronúncia, da qual comporta um rese, um recurso em sentido estrito. Mas essa parte recursal é para uma outra oportunidade. Agora, uma vez pronunciado, vai aí sim para a decisão dos jurados, com soberania de vereditos, com plenitude de defesa, com sigilo nas
votações. Perfeito? Então nós agora dominamos já crimes dolosos contra a vida e dominamos tribunal do júri. Vamos, a partir de agora, entender um crime doloso contra a vida praticado por um militar contra civil. Antes, porém, eu quero que vocês entendam que se o crime for doloso contra a vida de militar contra militar, o crime será julgado na Justiça Militar. Como assim, Mauro? Se um sargento da Força Aérea, querendo matar outro sargento da Força Aérea, Justiça Militar. Por quê? Artigo 9º, inciso 2, a linha A, que nós estudamos na aula 3. Crime de militar contra militar em qualquer local do globo. Ou ainda, se um civil matar dolosamente um militar dentro de uma área sob administração militar, nós aprendemos, artigo 9º, inciso 3, que será um crime julgado pela Justiça Militar da União apenas. Da União apenas. Por quê? Porque a estadual não julga civil. O problema surge quando o crime é doloso contra a vida praticado por militar e a vítima é civil. Gente, o parágrafo único do artigo 9º, ele foi recentemente alterado e foi uma das maiores alterações que nós tivemos. O artigo 9º, que define o que é um crime militar, no seu parágrafo único, ele sofreu uma alteração que foi capitaneada por um ex-deputado chamado Hélio Bicudo. O ex-deputado, o saudoso deputado Hélio Bicudo, o que aconteceu? Ele propôs, e o Congresso, obviamente, alterou, para dizer o seguinte, a antiga redação, crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil é do Tribunal do Júri. Então, nós já conhecemos o Tribunal do Júri. Ocorre que nunca foi a intenção do legislador colocar no parágrafo único do artigo 9º os militares federais. Essa competência, ela feria o artigo 124 da Constituição Federal, que diz que compete à Justiça Militar julgar os crimes, militar da União, julgar os crimes militares definidos em lei. Nós não temos o homicídio no artigo 205? Temos, então é a Justiça Militar que julga. Se uma lei ordinária vai alterar isso aqui, ela seria o quê? Inconstitucional. Isso foi, por anos, afirmado pelo Superior Tribunal Militar. Ocorre que, agora, em 2017, notadamente em outubro de 2017, a Lei 3.491 corrige isso. E a partir desta lei está o artigo 9º, parágrafo 1º e 2º, com a seguinte redação. O artigo 9º, parágrafo 1º, tem a seguinte redação. Os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar será da competência do Tribunal do Júri. Mauro, mas aí tu acabou de repetir a redação do parágrafo único do artigo 9º. Não. Não por quê? Porque eu vou trabalhar com vocês a redação do parágrafo 2º. Vamos com calma. Este parágrafo 1º, que diz assim, que os crimes dolosos contra a vida civil são do Tribunal do Júri, é a regra para PMs, policiais e militares, que venham a tirar a vida de civil, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Esta é a regra para PMs, policiais militares e bombeiros militares. Já é possível, porém, que esta regra também seja empregada ao militar federal. Por que tu falaste, Mauro, que é possível esta regra ser utilizada para o militar federal? Quando eu falo militar federal, eu falo militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Por quê? Porque eu tenho o parágrafo 2º. Este parágrafo 2º importantíssimo, porque o parágrafo 2º tem a seguinte redação. O crime doloso contra a vida de civil praticado por militares das Forças Armadas será julgado pela Justiça Militar da União, se for praticado no seguinte contexto. Ou seja, o artigo 9º, ele traz para nós, a possibilidade de nós termos um julgamento de militares federais que pratiquem crimes dolosos contra a vida de civil na Justiça Militar da União. E olha só, deixa eu trazer para vocês as situações que estão no parágrafo 2º. Então vamos rever isso aqui com bastante calma. Parágrafo 1º, que eu sugiro que você esteja acompanhando aí com o seu VAD ou até mesmo no site do Planalto. O parágrafo 1º diz, crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar, e olha só, o gênero militar, será julgado pelo Tribunal do Júri. E aqui eu faço uma ressalva, eu te convido também para tu leres o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lá já havia essa previsão de que policiais militares que pratiquem crimes dolosos contra a vida de civil sejam julgados no Tribunal do Júri. Então não há dúvida que o Tribunal do Júri julgará um PM que matou dolosamente um civil.
E se for, Mauro, um militar federal, em respeito ao artigo 124 da Constituição Federal, a Lei 13.491 trouxe, então, a redação do parágrafo 2º. E a redação do parágrafo 2º diz o seguinte: será julgado na JMU, na Justiça Militar da União, um militar das Forças Armadas, tá, que pratique um crime doloso contra civil no seguinte contexto: inciso 1, em cumprimento de atribuições que lhe forem dadas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Então, olha só, nós estamos em uma situação de intervenção. Essa intervenção foi uma intervenção espontânea determinada na forma do artigo 34 da Constituição pelo Presidente da República. O Presidente da República, então, determina que as Forças Armadas auxiliem numa intervenção, e friso, não houve intervenção militar no Rio de Janeiro. Houve uma intervenção da União no Estado do Rio de Janeiro, da Guanabara, e esta intervenção foi comandada pelo general Braga Neto, porém não houve uma intervenção militar. Mas foi, sim, utilizado o Exército, Marinha e Aeronáutica, em uma atribuição que lhe foi delegada pelo Presidente da República. Se, nesse contexto, um militar matar um civil, quem vai julgar? Tribunal do Júri ou Justiça Militar? Justiça Militar da União, notadamente aquela que fica no final da Ilha do Governador, na primeira circunscrição judiciária militar, como recentemente aconteceu. Então, militar federal que mate civil quando está numa missão que lhe foi determinada pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado da Defesa, será julgado na Justiça Militar. Será julgado na Justiça Militar também aquele militar, que mate um civil quando ele está trabalhando na segurança da instituição. Como assim? Imagina que eu, Mauro, sou sentinela na base aérea de Santa Maria. E alguém quer entrar, eu digo alto lá, ele continua, eu vou dar um tiro na testa dele, não vou dar um tiro no abdômen dele. Dolosamente eu matei aquele civil. Mas eu não estava em uma ação que envolvia a segurança da instituição militar? Sim, vou ser julgado na Justiça Militar da União. Também serei julgado na Justiça Militar da União se eu praticar um crime doloso contra a vida de um civil, se eu estou operando em uma garantia da lei e da ordem, em GLO, garantia da lei e da ordem, se eu estou operando em situações da lei do abate. Olha só, se uma aeronave hostil entra no Brasil, o controle Curitiba, vamos imaginar que ela entra lá por baixo, o controle Curitiba vai chamar essa aeronave pedindo a identificação e o plano de voo da aeronave. Se a aeronave não informar, Curitiba vai adverti-la que ela tem que retornar. Se ela não retornar, ele vai acionar Canoas e Canoas lá no Rio Grande do Sul, vai levantar uma aeronave e essa aeronave vai de encontro a essa aeronave dita hostil, porque ela não se identificou. Esse piloto da Força Aérea Brasileira vai convidar essa aeronave para acompanhar ele até o primeiro aeroporto, tá? Ela vai até a base aérea de Santa Maria, a ALA4 hoje. Se o cara não acompanhar, ele vai dar tiro de advertência. O piloto da aeronave civil não acompanhando, o que ele vai fazer? Vai chamar a Sindacta Curitiba, que vai chamar a Sindacta Brasília, que vai falar com o Presidente da República. E o Presidente da República vai dizer, pode abater essa aeronave. Volta a informação para o piloto e o piloto vai o quê? Dolosamente derrubar essa aeronave. Não é um crime doloso contra a vida de civil? Sim. Porém, esse crime doloso contra a vida civil foi praticado na forma do Código Brasileiro de Aeronáutica, principalmente não, na forma do artigo 303, e será julgado esse piloto que praticou um crime doloso contra a vida de alguém, provavelmente vai ser absolvido nesse contexto que eu acabei de dar para vocês, mas a Justiça Militar da União será a responsável pelo julgamento. Também será julgado na Justiça Militar da União aquele crime doloso contra a vida que for praticado por um encarregado de inquérito policial militar. Aquele inquérito policial militar tem um encarregado, como nós aprendemos, tem um escrivão, como nós aprendemos. Imagine o seguinte, esse encarregado, capitão, e esse escrivão, sargento, entram na casa de alguém cumprindo uma ordem judicial de busca e apreensão. E lá dentro são surpreendidos por alguém e acabam matando essa pessoa. Eles não estavam exercendo a função de polícia judiciária militar na forma do Decreto-Lei 1002, que é o Código de Processo Penal, pois bem, será julgado na Justiça Militar da União. Se estivermos diante de uma operação, de uma operação de segurança de fronteiras na forma da Lei Complementar 97, também ocorrer uma eventual morte dolosa contra a vida de um civil, será julgado lá na Justiça Militar da União. Outro exemplo, se um militar está numa GVA. Mauro, o que é a GVA? GVA é Operação de Garantia da Apuração, GVA, Garantia da Votação e da Apuração.
Quando estamos em época de eleição, é bem comum que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, peça auxílio ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica, notadamente ao Exército, para que o Exército Brasileiro, então, venha o quê? A auxiliar no escrutínio, tá? Do sufrágio, no escrutínio do voto, durante todo o processo eleitoral. Imagine, então, que o militar, requisitado pelo Tribunal Superior Eleitoral, venha a praticar um crime doloso contra a vida de alguém, quando ele está auxiliando o Poder Judiciário, tá? Aqui especialmente o Poder Judiciário Eleitoral, ele está auxiliando o Poder Judiciário Eleitoral na forma daquilo que prevê o Código Eleitoral, e ele vem a praticar um crime doloso contra a vida de um civil. Estamos diante aqui de uma situação em que será ele julgado na Justiça Militar da União. Perfeito? Breve resumo então. Vimos o quê? Que o militar poderá ser militar estadual que mate civil, justiça, tribunal do júri. Militar federal que mate civil nos contextos que eu acabei de apresentar para vocês, será julgado na JMU. Quais são esses contextos? A atribuição que lhe foi garantida, que lhe foi dada, pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Segurança das instituições, uma missão de natureza militar. Lei do abate, tiro de abate do Código de Aeronáutica. Operações em que o cidadão está agindo conforme prevê o Decreto-Lei 1002, o Código de Processo Penal Militar. Quando esse cidadão está operando o militar operando na forma da Lei Complementar 97, que é a lei que dá o poder de polícia ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Ou ainda, quando esse militar está trabalhando por requisição de um tribunal superior, ele está trabalhando em uma missão subsidiária das Forças Armadas, que é o auxílio ao escrutínio, o auxílio dando garantia à votação e à apuração. Nesse caso, estaremos diante de uma situação de julgamento dos militares pela Justiça Militar da União. Bom, agora vamos ao nosso quiz, que eu acho que vai sedimentar tudo isso que foi agora apresentado. Vamos lá. Diz a nossa primeira questão, então. A morte dolosa de um civil, praticado por um militar federal, em atividade de garantia da lei e da ordem, será julgado. Letra A, na Justiça Federal Ordinária. Letra B, no Tribunal do Júri. Letra C, na Justiça Militar da União. Ou letra D, na Corte Internacional de Justiça. Nós vimos que crime doloso contra a vida, como regra, Tribunal do Júri. Porém, existe uma exceção. Várias exceções, mas estou trabalhando uma delas. Crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar pode irá ao Tribunal do Júri. Agora, crime doloso contra a vida praticado por militares das Forças Armadas, praticado por militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, será julgado na Justiça Militar da União. Vamos à resposta. Então, letra C, Justiça Militar da União. Vamos agora, continuando a sedimentação do nosso estudo, vamos ao segundo quiz. O militar estadual que dolosamente matar um civil será julgado na Justiça Militar da União, letra A, no Tribunal do Júri, letra B, na Corte Internacional de Justiça ou na Justiça Federal Ordinária. Nós vimos a diferença do julgamento de um militar federal para o militar estadual. Militar estadual tem o julgamento no Tribunal do Júri e essa determinação está assentada no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar. Então, militar estadual que venha a matar um civil será julgado pelo Tribunal do Júri com aquelas garantias que nós vimos: plenitude de defesa, soberania dos vereditos, sigilo nas votações. Vamos à resposta então. Está aí, letra B, militar que dolosamente matar um civil é julgado no Tribunal do Júri. Objetivando, então, encerrarmos esse quiz, vamos à nossa terceira questão. O militar estadual que venha matar culposamente outro militar estadual será julgado pela Justiça Federal, pela Justiça Militar Estadual, pela Justiça Militar da União ou pelo Tribunal Militar. Vamos lá.
Gente, olha só, nós trabalhamos no início da aula a diferença de dolo e culpa. Eu falei para vocês que, havendo a vontade de matar, tá? Havendo o desejo de matar, o crime é doloso. Havendo imprudência, negligência ou imperícia, em razão da falta de um dever objetivo de cuidado, estamos diante de uma situação que será crime culposo. E eu lembro que no início da aula eu falei que nós vamos falar nesta aula sobre crimes dolosos. Crimes culposos segue a regra geral. E aí qual é a regra geral? Artigo 9º, inciso 2, letra A. Quando um militar praticar um crime contra outro militar, tá? E ambos estiverem em atividade, o crime será julgado pela Justiça Militar Estadual. Vamos à resposta? Então, temos na questão, tá, a letra B. Por quê? Porque é um militar que dolosamente pratica um crime contra outro militar. Nós entendemos agora aonde é julgado o militar federal e aonde é julgado o militar estadual. E eu gosto de falar esse caso prático aqui para auxiliar a sedimentação do teu aprendizado. Veja comigo, imagine que na forma do artigo 53 do Código Penal Militar, que reflete exatamente o que diz o Código de Processo, o Código Penal Comum, o seu artigo 29, eles falam de concurso de agentes. Mauro, o que é concurso de agentes? Para que haja o concurso de agentes, são necessários os seguintes requisitos, tá? Que haja uma participação plural de pessoas, 2 pessoas, que elas concorram para o mesmo crime e que haja um liame subjetivo. Friso que liame subjetivo não é acordo de vontade, basta que um venha a aderir à conduta de outro. Então imagine o seguinte, que um militar federal da Força Aérea Brasileira está está trabalhando em garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Esse militar federal compõe essa estrutura do Exército atuando no Rio de Janeiro. A seu lado está trabalhando um PM, um policial militar carioca. E eles estão a subir o morro, o militar está na sua missão normal, porém auxiliado por um militar federal que está em GLO. Esse militar federal que está em GLO e esse PM se deparam então, tá, com civis. E eles atiram contra civil, vindo então um civil a óbito. Aqui nós temos o seguinte cenário, 2 militares, um federal e um estadual, tiram dolosamente a vida de um civil. Aprendemos até agora que militar estadual é julgado no tribunal do júri, quando praticar crime doloso contra a vida de civil, e militar federal, como regra, será julgado na Justiça Militar da União se o crime acontecer naquele contexto. Vamos analisar a conduta do militar federal. O militar federal estava operando em algum contexto do parágrafo 2º do artigo 9º? A nosso sentir, sim, porque ele estava em uma operação de GLO, de garantia da lei e da ordem, numa atribuição que lhe foi conferida pelo presidente da República. E o militar estadual? O militar estadual estava na rotina do seu trabalho. Ele estava na rotina de segurança pública, que é a sua função principal. Dessa forma, estamos diante de uma situação em que tenho concurso de agentes, 2 pessoas, um único resultado ali que aconteceu, a relevância causal, tá, de cada um a participação naquele delito, e o liame, tá, e a vontade ali, a adesão de um à vontade do outro. Como que vai ocorrer esse julgamento? Nesse caso, devemos respeitar a Constituição Federal para o policial militar e devemos respeitar a Constituição Federal para o militar federal. E haverá o quê? A cisão, a divisão do processo. Haverá um julgamento do policial estadual no tribunal do júri em respeito ao artigo 125, parágrafo 4º da nossa Carta Política, da Constituição Federal, e também respeito ao artigo 9º, parágrafo 1º. E haverá um respeito ao artigo 124 e ao artigo 9º, parágrafo 2º, com o julgamento do militar das Forças Armadas junto à Justiça Militar da União. Haverá o quê? Uma cisão deste processo. Então aqui, quando houver concurso entre o militar estadual e o militar federal, a melhor doutrina informa que o correto seria o quê? A cisão do processo, militar estadual no tribunal do júri, militar federal na Justiça Militar da União, em respeito, respectivamente, aos artigos 124 e 125, parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 9º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Agora vamos trazer algo
um pouco mais complicadinho para nós. Veja bem, será que o parágrafo 1º do artigo 9º poderá ser aplicado a um militar federal? Mauro, tu acabou de falar para nós que o artigo 1º do parágrafo 9º do Código Penal Militar aplica-se apenas ao PM. Não falei apenas ao PM, eu falei que ele foi feito para o PM. Olha só, mas eu também falei para você que o artigo 9º, parágrafo 2º, será aplicado ao militar federal se o crime dele for praticado no seguinte contexto. E aí eu pontuei para vocês as atribuições do presidente da República ou do ministro da Defesa, segurança da instituição ou nos contextos do Código Brasileiro de Aeronáutica, da Lei Complementar 97, do Código de Processo Penal Militar ou do Código Eleitoral. Significa que, se nós encontrarmos uma situação em que um militar pratique contra um civil, militar federal, perdão, pratique contra um civil um crime doloso contra a vida e que não seja no contexto que já falamos, nos contextos, melhor, que já falamos, a competência será do Tribunal do Júri. Pode me dar um exemplo, Mauro? Claro que sim. Imagine você, um militar federal médico do Exército. Este militar federal médico do Exército pratica um crime contra um civil. Que crime seria esse? Vamos imaginar um crime de auxílio ao suicídio. O militar do Exército, dentro de uma organização médica do Exército, aqui em Brasília, o Hospital Geral das Forças Armadas, ele induz ou instiga ou auxilia materialmente um civil a morrer. E esse civil, então, que é maior de 14 anos, é capaz, vai lá e tira a sua própria vida. Nós temos aqui um crime doloso contra a vida de um civil, claro, previsto em 2 artigos. Previsto no artigo 122 do Código Penal e no artigo 206 do Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69. Nesse caso, um crime doloso praticado por um militar federal, importante, federal, contra um civil, será julgado aonde? Pessoal, aqui nós vamos analisar o parágrafo 2º e não vamos encontrar nada que atraia a competência para a Justiça Militar, pois esse crime doloso não foi praticado em GLO, em GVA, em missão de abate, não foi para a segurança da instituição, não foi porque o presidente deu essa atribuição ou porque o MD, o ministro da Defesa, deu essa atribuição a ele, mas simplesmente foi um crime de auxílio ao suicídio praticado por um militar federal contra um civil dentro de uma unidade militar. Nesse caso, aonde será julgado esse nosso médico da Força Armada, médico do Exército? Será julgado aonde? No Tribunal do Júri. Por quê? Porque o artigo 9º, parágrafo 1º diz: compete ao Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida de civil praticados, por militar. E ele fala apenas militar. Já a exceção está no parágrafo 2º, que vai dizer, olha, os crimes militares praticados os crimes dolosos contra a vida praticados por militar federal contra o civil, se preencher esses contextos, aí vai para a JMU. Caso contrário, volta para o Tribunal do Júri. Então, cuidado, isso é muito importante. É possível que um militar federal que pratique um crime doloso contra a vida de um civil seja julgado no Tribunal do Júri? Resposta, sim. Por que sim? Porque se não estiver nos contextos do parágrafo 2º, vale para esse militar o parágrafo 1º do artigo 9º do Código Penal Militar. E encerramos então a nossa 4ª aula. Convido você a assistir a 5ª aula, onde vamos falar sobre as novas atribuições dos órgãos julgadores na Justiça Militar da União e vamos trabalhar alguns temas diferentes do direito penal para o direito penal militar. Te espero então. Forte abraço. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.